Olá, iniciamos hoje um novo podcast, tendo como convidado o professor doutor Paulo Ivo Homem de Bittencourt Júnior, professor do Departamento de Fisiologia da URGS, em que ele conta então um pouco sobre sua trajetória na ciência e projetos que estão em desenvolvimento em seu laboratório. Então, Paulo, começa a contar para nós aí um pouco da tua relação com a ciência. Pode contando a tua trajetória. Quando eu vou contar como é que foi a minha trajetória, como tu me pediste. Mas é assim, né? Quando eu fazia iniciação científica, eu dizia assim: não vejo a hora de fazer mestrado, que eu vou ser dono dos meus projetos, vou tocar tudo, será tudo fácil. Aí entrei no mestrado, tinha tanto crédito para fazer, daí eu trabalhava de madrugada, virava à noite, fazia tudo. Depois eu casei, e aí era uma complicação, mas enfim, aí fui tocando, né? Não vejo a hora de começar o doutorado, porque aí vai acabar todo esse negócio. O doutorado tem 4 anos para fazer. Tá, tudo mentira, porque daí que aconteceu? Eu comecei a pegar mais trabalho, daí eu dava aula, daí no primeiro ano de doutorado eu saí para uma bolsa sanduíche, aí quando voltei, enquanto esperava a bolsa sanduíche, toquei mais um trabalho gigante inteiro, porque estava esperando sair a bolsa e tudo, né? E as minhas coisas do doutorado já estavam mais ou menos prontas, encaminhadas desde o mestrado, né? Daí voltei, aquela confusão toda, faz exame de qualificação, agora é concurso, agora sim vou ficar livre de orientador me dizer, não quero fazer injustiça, porque meu orientador, o Rui Cury, me dava total autonomia de trabalho, tanto para pensar nos projetos, quanto para executar. A gente discutia assim, os resultados, ele me perguntava, como é que tá, Paulinho? É assim, assim, então toca mais por aqui, mais por ali. Então, o que por um lado é bom, porque tu tem liberdade, né, e não pode reclamar que o orientador fica pressionando, por outro, tu tem que aprender a fazer tudo sozinho, que se fizer errado dá ruim, como, com acento assim, né. Mas daí, no final, quando terminei lá o doutorado, né, eu já conhecia o Rio Grande do Sul, e estava tendo concurso lá em São Paulo, né, e o pessoal: "Não, Paulo Ivo, você fica por aqui, assim", mas eu disse: "Não, mas acontece que meu sonho é morar no Rio Grande do Sul, eu gostei demais de lá, eu quero de qualquer jeito, nem olha, e eu vou prestar", falei para o Rui assim: "Eu vou prestar o primeiro concurso que aparecer, e se eu não passar, eu vou plantar mandioca, mas eu vou morar no Rio Grande do Sul". E aí o Rui falou assim: "Não, pelo amor de Deus, Paulinho, não me diga uma coisa dessa, tu tens tanto talento, tanta coisa legal para fazer", assim, mas é assim que eu vou fazer. Por sorte, logo depois pintou um concurso, que foi em 1995, e eu prestei o concurso na metade do ano, passei, né, e vim para cá. Eu fiquei muito feliz, né. Só que daí vem a realidade, né, então em 96 eu assumi. Porque eu tinha milhões de ideias, já tinha lá um projeto, pensado, daqui a pouco eu conto para vocês que projeto que era esse, né, que era para ser o meu primeiro projeto, que foi aquele que eu apresentei no meu concurso, né, um projeto voltado para cardiovascular, para metabolismo de lípides e tal, né. O problema é que lá em São Paulo eu tinha incubadora, tinha sala de cultura de célula, aqui não tinha nada. E os primeiros experimentos bom, primeiro eu arrumei uma bolsista de iniciação científica, que é a minha grande amiga Sueli Sena, que agora é professora lá em Pernambuco, e ela fazia enfermagem. E aí ela me escutou falando na aula, assim: "Ah, professor, será que não teria uma oportunidade de iniciação científica?" Eu falei assim: "Olha, claro que sim, porque eu acabei de chegar e eu vou precisar de gente para me ajudar". Daí ela foi meu braço direito durante muitos anos, fez mestrado, depois fez doutorado, enfim, né. Ela acabou fazendo mestrado, doutorado em São Paulo, mas eu fui o orientador dela lá na fisiologia da USP, né. E daí o problema, voltando à história, né, é que assim, a gente ia fazer incubação de macrófago, só que eu não tinha uma incubadora com agitação, tipo um Dubnoff, uma coisa da vida, né? E eu não tinha dinheiro. E eu tinha mandado um projeto para a Fapergs naquela época, isso faz quase 30 anos, né? E assim, eu falei, bom, vou fazer igual na Fapesp, a gente diz quanto vai custar a Fapesp lá em São Paulo. Ela olha, se o currículo está razoável e a proposta é boa, eles aprovam. E o projeto era de R$ 60 mil.
Aí eles nem me deram resposta. Daí eu marquei uma audiência com o diretor da FAPERGS, na época, em 96 ainda, né? Perguntei, professor, o que aconteceu que eu não recebi nem resposta do meu pedido de auxílio recém-doutor? Quanto é que o senhor pediu, professor? Eu pedi 60. Pô, professor, mas não é. É que nosso auxílio recém-doutor é no máximo R$ 2.400, R$ 2.400. Mas eu quero de 2.400, claro que eu quero. Eu faço tudo com 2.400. Com esse 2.400 eu comprei geladeira, freezer. Claro que eu tive que entrar em contato com o setor de marketing da Brastemp e eu dei muita sorte, porque a pessoa que me atendeu disse assim, bah, professor, o senhor sabe que meu irmão, lá em São Paulo, a moça, meu irmão é professor na Unicamp, eu sei qual é a dificuldade para fazer pesquisa, então eu vou lhe sugerir uma coisa, ao invés do senhor comprar, tentando baratear os custos, eu vou fazer assim, eu vou lhe mandar uma geladeira e um freezer Brastemp Frost Free. Você pode escolher a cor. Você, não, pode ser qualquer cor, pode ser até amassada, não tem importância. Não, não, não. Vou dar uma 0 quilômetro e aí vai ficando com o senhor. Quando chegar no final do teu projeto, o senhor tem que prestar contas, o senhor me liga e daí eu vou mandar uma nota fiscal como se a geladeira e o freezer tivessem ficado em mostruário, que daí desvaloriza. Então tem uma depreciação. Daí o senhor me paga o valor depreciado. E aí custou assim uma titica, entendeu? Foi, quer dizer, foi uma super camaradagem, foi um Uma patrocínio. sorte também, né? Ter conseguido essa. Sim, de ter conhecido a pessoa cujo irmão era professor na Unicamp. Bom, Uma daí. coisa que, só Fala. para complementar aqui, uma coisa importante da gente conversar também é essa capacidade de adaptação às condições, né? Que Exatamente. é no teu caso ali, quando a gente começa, tu não tem nada, então até tu Nada. conseguir ter o básico assim, é difícil, então tu tem que inventar coisa, Muito. tipo, a Nós gente tinha lá como é o nome daquele negócio, um fogareiro, assim, para Isso! esquentar a panelinha, para a gente poder ferver as Gente, vale amostras, tudo. enfim, né? E eu Aham, acho que isso é uma coisa importante da gente falar, porque acho que é um pouco também uma característica do cientista brasileiro, né? Porque a gente, como tem exato. muita dificuldade, a gente vai criando essas alternativas, assim. Exato. E a gente resolve. Eu vou acabar essa história. Aí eu e a Sueli, Sueli, porque o Rui tinha me dado umas pipetas automáticas, tinha me dado alguns reagentes, eu trouxe tudo numa caixinha, assim, para ver. O meu laboratório resumia ser uma caixinha. Só que eu queria incubar macrófagos para dar produto radioativo lá para eles, tudo. Já tinha até tido a licença, já tinha obtido licença de radioativo, eu já tinha minha licença pessoal, podia fazer o experimento, só não tinha uma incubadora. Eu falei, ô Sueli, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai botar as celulinhas, ao invés de incubar assim por 2 dias, tudo, que a gente vai precisar de condições estéreis, nós vamos fazer incubações de 90 minutos. Bota antibiótico no meio de cultura e isso não vai estragar, porque em 90 minutos a gente obtém as células em condições sépticas, sem ter uma sala de cultura, só que a incubação, eu vou fazer assim, eu fico assim agitando, tá? Uma vez por segundo eu vou virando aquele negócio durante os 90 minutos. E foi assim que eu fiz, era um tubinho de cada vez, não dava para fazer 2 tubos. Não podia ser em vórtex, porque tu mata as células. Então, era assim, tudo devagarzinho no banho-maria 37. Banho-maria, o Belotinha, que quando eu vim trabalhar aqui, eu fui trabalhar no laboratório da Maria Cláudia Adriane e o Beló, pai da Adriane Beloclay, para quem não sabe, né? Grande professor Belozinho, que sabia tudo de experimentação e aula prática, ele era assim uma coisa. Eu tinha grande admiração por ele. Além das piadas que a gente falava e contava, era bem bom. Mas, enfim, daí tinha aquele banho-maria e a gente conseguiu. Olha, nós publicamos um trabalho sensacional que até hoje eu cito, porque ele trouxe assim uma série de informações importantes de como é que os macrófagos se comportam quando eles são inflamatórios, quando eles viram células espumosas da aterosclerose, assim, fazendo incubação, agitando com a mão, tá entendendo? Então, dá para fazer, né? Claro que depois a gente foi escrevendo muitos projetos, porque como nós éramos 4, tinha a Maria Cláudia ainda não era titular. Ela estava quase terminando para se aposentar e depois ela foi embora, né? Mas tinha a professora Maria Cláudia, a professora Adriane, o professor Beló e eu, nós, em 4, a gente escrevia projetos para todos os editais da FAPERGS. E aí, cada vez era um que era o coordenador. A gente juntava, escrevia, mandava, e a gente aprovava um atrás do outro. Foi bem assim, nessa época de 1998, nós conseguimos bastante dinheiro da própria FAPERGS, né, para tocar.
mas em seguida teve... Aí as coisas vão melhorando, a gente comprou câmara de fluxo laminar, estufa incubadora, já dava para fazer cultura de célula, o laboratório era apertadinho, mas dava para fazer tudo, a nossa sala de cultura não era uma sala de cultura, era dentro do laboratório. Fala, Maria Flávia. Diga. Não, eu queria só pegar um gancho aí do que tu está falando, que a gente falou das dificuldades, né, que a gente encontra para iniciar e tal, para continuar também, manter o laboratório também não é fácil. Eu acho que uma das coisas importantes é a colaboração, que é o que tu está trazendo aí, né? Vocês colaboravam entre os 4, então tu colaborar com outros laboratórios é muito importante. Se eu tivesse sozinho, não conseguiria de jeito nenhum, Maria Flávia. Aquela cultura que existia antigamente, assim, cada laboratório fechado, que não interagia com outros, né, que tinha uns feudos, assim, isso aí não tem como continuar assim, né, porque a gente não tem dinheiro para todo mundo. Não. Então é preciso colaborar para conseguir tocar o laboratório, né? Então acho que esse evento que tu está contando aí é bem disso, assim, né? É importante a gente ter uma postura assim, colaborativa, né? Com outros pesquisadores. Eu acho que aprendi essa coisa com o próprio Rui, porque o Rui tinha muitas colaborações e eu fui orientado do meu orientador de doutorado, mestrado e iniciação científica, quando ele fazia 2 meses, ele tinha chegado do pós-doc dele. O Rui era prodígio, né? Ele tinha, naquela época, 28 anos. E ele já tinha feito 4 anos de pós-doc em Oxford. Daí me apaixonei por ele, porque era uma pessoa assim que tinha uma fala brilhante, os olhos brilhavam quando falava de ciência, e fui trabalhar com ele, né? E nesse ínterim, o laboratório dele não era dele, era só uma salinha dentro do laboratório da orientadora dele, a Naomi Shinomiya-Hell, que era amiga da professora Maria Marques. E então eu vi como é que foi a gente brigando para conseguir mais uma salinha aqui de 2 metros quadrados do lado para montar uma salinha de cultura, e ele escrevendo projeto para a FAPESP o tempo inteiro. Eu sei exatamente o que era isso, e eu vi quanto foi importante ele fazer interação com os colegas que ele tinha no departamento. Porque já tinha gente que já estava muito mais tempo lá, por exemplo, o professor Ângelo Carpinelli, que trabalha com ilhotas pancreáticas, eles faziam trabalho de colaboração, continuam trabalhando até hoje juntos, né? O Rui já se aposentou da USP, mas agora ele está na Universidade Cruzeiro do Sul e lá no Butantan, né? Ele é agora presidente da Fundação Butantan. E nessa época era realmente tudo muito, muito difícil. A FAPESP queria perguntar para ele por que ele queria um espectrofotômetro, que é um aparelho tão caro, que seria tão oneroso para a FAPESP, e ele teve que dar milhões de justificativas, e eu dando também. Então eu pensei, bem, é assim, o jeito de a gente fazer é ir colaborando. Depois, quando eu estava fazendo doutorado de sanduíche, estava lá em Roma, a Gabriela Santoro, que foi minha orientadora, ela também me dava toda a liberdade para inventar as coisas. E aí eu comecei a fazer interação com os outros colegas dela, professores daquele instituto. E a gente fez muita coisa junto, depois viraram trabalhos publicados. Então, quando eu voltei e depois vim para cá, para Porto Alegre, montando meu laboratório, não podia ser diferente. Eu já tinha aquela cultura de colaborar com os outros. E colaborar assim numa boa. Não, eu queria deixar assim muito claro que quando a gente vai propor uma colaboração, eu já vi muita gente fazer assim, tu me dá uma coisa, eu te dou outra, uma troca. Não é, a troca, a meu ver, é uma troca científica. Eu posso, quando alguém vem me perguntar alguma coisa, não precisa botar o nome no trabalho. Eu, com o maior prazer, vou estudar, vou dizer, por que tu não faz assim, faz assado? Quando eu estou em banca de doutorado, eu vou lendo ali os dados que a pessoa está apresentando, vai me dando ideias, eu com muito prazer, eu dou sugestões, porque de repente é uma coisa que quem bolou o experimento não tinha pensado, não é? E eu, assim, acabo fazendo muitas interações. Eu tive boas colaborações, onde eu nunca pensei mesmo em ter nada em troca, mas sim que a gente pudesse ter um trabalho bem bacana, como depois eu conto para vocês vários trabalhos que a gente teve de colaboração. Fala, Fafá. Paulo, conta um pouco para nós como é que foi o teu doutorado de sanduíche, esse período lá em Roma. Se foi tranquilo para ir e tal, foi. E como foi lá, assim, a tua... Vou contar. Bem, para começar, eu sou da época que não tinha e-mail, né? Os e-mails surgiram quando eu estava saindo de Roma, voltando para cá em 1994. Estava voltando, eu fiquei 1 ano e meio lá.
Então, todas as minhas correspondências com a Gabriela eram por carta. Então, é uma coisa que demora, é assim, demora um mês para chegar a carta, a pessoa responde quando tem, depois demora outro mês para voltar. Primeiro, eu mandei o meu currículo chinfrinha, tinha 2 trabalhinhos publicados, ali um Brazilian Journal, mais um outro que estava saindo, e disse para ela que eu gostaria de trabalhar com ela. Ela disse, com certeza, aí já disse que a língua, italiano, eu não falava uma palavra, né? Eu disse que a língua, se poderia ser o inglês, aí ela me responde assim, Paulo Ivo, com certeza, aceito, vai ser um grande prazer ter você aqui, porque essa experiência eu ainda não tenho, de ter alunos estrangeiros trabalhando no laboratório. E depois já vou logo te dizendo, o inglês é a língua oficial do laboratório. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que foi super bacana, porque daí eu fiz o exame do IELTS, passei e pude viajar falando inglês. Só que chegava lá no laboratório, depois de 2 semanas, eu estava falando italiano fluente, porque é igualzinho a português, muda pouquíssima coisa. Porta é porta, casa é casa, tá entendendo? É por aí. Enfim, daí uma vez a Gabriela Na verdade, eles falavam italiano no laboratório, não dentro era do inglês. laboratório, a gente falava inglês nos seminários, isso sempre sim, e quando a Gabriela chegava. Aí, porque era assim, o nosso laboratório era lá no Instituto, é o CNPq deles, o Instituto de Medicina Experimentale, que fica lá numa região assim mais afastada do centro de Roma, né? Mas a Gabriela era professora também da Universidade Tor Vergata, que é a segunda universidade de Roma, pública também, né? E ela passava a parte das manhãs lá na Tor Vergata, dando aula ou no laboratório. Ela já era professora titular. Então ela dava aula. Quando chegava depois do almoço ou na hora do almoço, a gente almoçava junto, podia falar italiano. Quando a gente entrava no laboratório, ela me disse um dia assim, Paulo Ivo, sabe aquela cartinha que eu escrevi para o TNPQ, que dizia que a língua oficial aqui era inglês? Então, eu não estava brincando, é inglês. Eu quero que os meus meninos tenham a oportunidade de discutir os papers contigo, os trabalhos, coisa tudo em inglês. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente fala italiano na hora do almoço e depois despedir. Foi bem assim. Mas, então, só para vocês terem uma ideia, assim, de que a Gabriela era uma pessoa, assim, rigorosa com as coisas que ela escrevia. Depois, vou contar uma outra passagem e daí vocês vão entender como é que foi a minha estada lá. Quando eu cheguei em Roma, eu não tinha um lugar para ficar. E a Gabriela, obviamente, cheia de coisa para fazer, não foi ela que foi procurar uma casa, um apartamento para mim. Eu tinha dinheiro para alugar um lugar, um espaço, mas eu só fui fazer isso 15 dias depois. Ela disse, mas não tem problema, tu fica na minha casa. Estava eu, minha então mulher, e a minha filha Laura, que não tinha o Luca ainda, né? Que tinha 3 meses, imagine só. E daí nós ficamos 15 dias na casa dela. E o primeiro dia foi o domingo, o dia que eu cheguei lá. Daí ela me perguntou, Paulo Ivo, que mal lhe pergunte assim, veja bem, tu tinhas oportunidade de ir para os Estados Unidos, que tem muito mais dinheiro do que aqui na Itália, tu podia fazer projetos assim maravilhosos, né? Então, por que raios que tu quis vir trabalhar aqui? Eu disse, olha, Gabriela, desculpa, eu vou te falar uma coisa, eu não quero te constranger, mas é que tu sempre foi minha ídola. Eu tinha lido, Maria Flávia, todos os trabalhos daquela mulher. E eu ainda disse uma coisa para ela que digo para todo mundo. Eu acho que, Gabriela, quando tu escreve um paper e tu termina, não é aquela coisa quadradinha. Parece que eu estou lendo um poema científico. Sabe, que tu vai concluir algum negócio. Sempre tem uma coisa bonita que tu tira, e a própria, assim, o fluxo de informações nos trabalhos que ela escreve, que é ela sempre que escreve, tem assim uma beleza, sabe, uma coisa artística. E eu disse isso para ela, ai, ficou vermelha, né? Disse, ai, Paulo, não é assim? Claro que é, que tu não, então eu nunca prestei atenção. Então presta atenção como é que tu escreve. E eu sempre tive muita liberdade de escrever com o Rui, que ele só conferia, corrigia os trabalhos, né? Com a Gabriela eu aprendi assim, a botar aquelas minhas emoções assim para dentro do paper, né? Coisa que muitas vezes os assessores não gostam, os editores da revista falam, pô, professor, o senhor está exagerando, assim, pega um pouco leve. Hoje eles não falam mais, por quê? Porque eu aprendi que isso tem um certo limite, que a gente pode trazer aquela contribuição assim pessoal da gente para o trabalho, mas não pode extrapolar os limites dos dados, né? E assim eu tenho feito até hoje. Eu gosto muito de escrever trabalho e acho que eles têm que trazer um recado além da coisa técnica. Voltando a como é que foi lá, só para finalizar. Foi uma experiência sensacional. Eu aprendi assim muita coisa com a Gabriela,
porque ela, quando de tarde ela vinha lá no laboratório, enquanto ela não tivesse segurança de que eu sabia contar, olha, coisas que eu sabia fazer há anos, né? Contar células, contar radioatividade, se eu sabia o que eu estava fazendo, diluir as coisas, ela não descansou. Eu contava a célula, ela pegava o microscópio e contava de novo para ver. Ah, não, tá tudo igual, tá certo. Era bem assim. E eu não ficava ofendido nem nada, porque eu acho que faz parte. Na verdade, eu aprendi a fazer igual. Certo? Quando meus alunos estão começando, eu fico junto para que eles aprendam, eu ensino e quero ver se eles conseguiram entender como é que usa o microscópio, né? E assim por diante. Aprendi, posso fazer mais um parêntese? Uma vez a gente trabalhava lá com prostaglandinas ciclopentenônicas, que são prostaglandinas derivadas do ácido araquidônico, particularmente a prostaglandina A, que é imediatamente derivada da prostaglandina E, aquela que causa febre, dor, etc. Né? E a prostaglandina A, além de ser anti-inflamatória, ela bloqueia a proliferação celular, porque ela bloqueia direta e indiretamente a atividade do NF-κB, logo não tem inflamação, não tem proliferação celular. Muito bem. Daí um dia eu estou lá fazendo experimento, olha só, e eu fiz ali uma curva de crescimento, colocando concentrações crescentes da prostaglandina A. E o que aconteceu é que deu uma inibição da proliferação celular de mais de 50%, era com as células HL60, que são uma leucemia monocítica humana. Né? Daí, 50% com 2 microgramas por ml, que é uma dose fraquinha. Né? Aí ela falou, Paulo Ivo, essa inibição está muito forte. Eu falei, tá, Gabriela, mas essa curva tá boa, ela tá pertinente. Conforme vai aumentando a concentração, vai aumentando a inibição. Ela disse, Paulo Ivo, mas eu tenho um Nature publicado dizendo que com 2 microgramas por ml não tem inibição de proliferação celular de 50%. Isso aí a gente só vê com 6 microgramas por ml. E ela já tinha feito centenas de vezes esses experimentos. Falei, desculpe, Gabriela, tu tem toda a razão. Aí ela ainda me disse uma coisa, eu estou desconfiada que tu usaste uma prostaglandina que é dissolvida em álcool, que ficou muito tempo no freezer, tira, põe, vai para a temperatura ambiente e começou a evaporar. E tu pipetaste certo, só que a concentração estava mais alta. Faz com um lote novo. Foi o que eu fiz, não deu batata. 6 microgramas é quando dá 50% de inibição. Então, eu acho que isso ilustra o quanto a Gabriela é uma pessoa atenta a minúsculos dados experimentais que, se passarem batido, tu acaba errando sabe, na conceituação do que tu vai formular como resultado e discussão do teu trabalho. É isso, adorei estar lá. E, inclusive, ela esteve aqui em 2012, fizemos um monte de coisas juntas, ela esteve no nosso laboratório, disse que o laboratório todo colorido é muito maneiro, ela disse que nunca tinha entrado num laboratório tão legal, cheio de cores, que tem cor-de-rosa no teto, amarelo de um lado, é isso aí. As pessoas podem dormir no laboratório, tem a sala de seminários também é a nossa copa, também é o nosso dormitório, porque muitas vezes o pessoal fica fazendo experimento até de noite. Enfim, tive uma excelente experiência, ainda por cima eu estive em 2 congressos enquanto estive lá. No primeiro, que foi organizado pela Gabriela em Roma, foi um congresso de estresse celular, e ela convidou para fazer a abertura o professor Ferruccio Ritossa, que morava em Bolonha naquela época, que foi o cara que descobriu as HSPs, as proteínas de choque térmico. E ele é um sujeito porque ele morreu agora, logo depois que fez 50 anos da descoberta, foi em 1962 que ele publicou o paper. E aí eu o conheci pessoalmente, tomamos lanche, cafezinho, conversamos, e ele disse para mim assim, agora eu saí da universidade, pedi demissão, e eu estou fazendo esculturas. Descobri que é muito mais, tu viu como tem uma coisa de ciência e arte ligadas, né? Tem uma coisa assim muito mais legal em eu fazer fazer arte através de esculturas. As esculturas dele eram de células, de micro-organismos, negócios bem legais. E porque eu não aguentava mais aquela politicagem na Universidade de Bolonha, então larguei de mão. Outro congresso que eu estive foi logo depois, antigamente tinha o Congresso Internacional de Prostaglandinas. E aí a Gabriela pediu para eu ficar mais 6 meses para poder aproveitar esse congresso. Gente, foi muito legal. Eu me sentia em casa, pela primeira vez na vida eu podia falar de prostaglandina e ninguém achava ruim, puta, mas esse cara só fala de prostaglandina, que saco, né? Não,
Ali todo mundo falava de prostaglandina, conheci 3 prêmios Nobel falando de prostaglandina, conheci o professor John Fane, que foi a pessoa que descobriu o mecanismo de ação da aspirina na inflamação, das drogas do tipo aspirina na inflamação. Conheci o Samuelson, que também foi prêmio Nobel pela descoberta dos leucotrienos, gente assim espetacular. E era assim, a gente podia conviver. Esse congresso foi em Firenze, em Florença. Então, nas horas vagas, assim, depois do expediente, era verão e escurece tarde, lá 10 horas da noite, então a gente saía, tomar uma cerveja e discutir prostaglandina e tudo, era muito legal. Conclusão, gente, vale super a pena a gente sair, mesmo quando vai para um lugar onde a gente não fala a língua e não conhece as pessoas direito. Fala, Maria Flávia. Paulo, tu tinha bolsa para fazer esse doutorado de sanduíche? Tinha, sim. Eu fui com bolsa do CNPq. Que beleza. pagava a cada 3 meses. Nossa, tinha que fazer uma conta assim para dar tudo certo, mas tudo bem. E quanto tempo tu ficou lá, Paulo? Então, 1 ano e 5 meses. Fiquei. Depois eu pedi prorrogação, porque a Gabriela me pediu para a gente ir a esse congresso, né? Depois ficaram uns rabinhos desse trabalho, daí a Gabriela me convidou, eu já estava aqui em Porto Alegre, na URGS, e a Gabriela me convidou para ir lá dar uns seminários e tudo, e a gente terminar de escrever esses trabalhos e fazer outras propostas, daí foi assim que a gente fez. E, quero dizer mais uma coisa, quando a Gabriela aqui esteve em 2012, estava todo mundo no laboratório, e eu tinha uma menina, Sofia, que já era minha aluna de iniciação científica, ela era da fundação, e ela era minha aluna desde o primeiro semestre de biomedicina. E ela estava se formando naquela época, em 2012, né? E ficou super entusiasmada ao ver a Gabriela, né? E a Gabriela convidou, então por que tu não vem trabalhar comigo? Nós estamos com um doutorado integral que dá para fazer pelo Ciências Sem Fronteiras. Porque eles têm um doutorado internacional, onde o curso é todo em inglês, né? E tem a parte experimental, tem um pouco de disciplinas, não é como nós que temos bastante disciplina. Aliás, parentes, gosto mais do nosso esquema brasileiro, que dá uma formação boa aqui para a gente. Senti isso quando eu estive fazendo sanduíche lá. E aí a Sofia esteve lá e fez o doutorado em 3 anos com a Gabriela. E depois voltou para cá, agora ela está trabalhando na Alemanha. Depois foi para a Alemanha e depois casou-se com um garoto daqui mesmo e eles estão lá, felizes, lépidos e faceiros, né? Então, que legal, é isso. né? Eu acho Muito. muito bom, assim, quando os alunos da gente crescem, né? E tu vê... Foi um grande orgulho para mim poder mandar a Sofia, que era uma pessoa tão esforçada, trabalhava tão bem, para ficar com a Gabriela. E ela me disse assim, quando voltou, professor, mas a Gabriela é rigorosa, não tem. Eu sei que é rigorosa. Tanto que agora os meus alunos, quando eu falo, quem sabe eu mando vocês para trabalhar com a Gabriela, eu digo, professor, mas quem sabe num doutorado, uma coisa mais longa, se for só um sanduíche, eu acho que a gente não dá conta. Olha, o que eu vou te dizer? Era ótimo trabalhar com a Gabriela, foi sensacional, diga. Paulo, então essa linha de pesquisa que tu começou a desenvolver aqui no nosso PPG, da URGS, começou aí Começou aí. Porque, como é que foram as minhas linhas? Deixa eu contar para vocês. Eu, quando fiz o meu mestrado com o Rui, lá em São Paulo, já desde a iniciação científica, a gente estudava, eu estudava linfócitos, e a gente estudava o papel do piruvato, que o piruvato no linfócito, ele não é só no linfócito, em qualquer célula de divisão rápida, como células tumorais, era aí que me interessava, ou no linfócito, que precisa se dividir para poder fazer o seu papel imunológico, não adianta ter um soldadinho, eu tenho que ter 10 milhões de soldados iguais, né? Então, quando uma célula precisa de divisão muito rápida, ela pega o piruvato, e aí quando ele entra lá na mitocôndria, ele vai até citrato, só que o citrato é exportado da mitocôndria para o citossol, aonde tem a enzima esperando a ATP citrato-liase que cliva esse citrato em acetil-CoA e oxalacetato de novo. Por que isso acontece? Porque tem todo o citrato é dragado para fora da mitocôndria porque existe uma necessidade muito grande de síntese de lípides. Lembrando que colesterol faz parte da membrana plasmática, ácidos graxos precisam compor os fosfolípidos das membranas plasmáticas e tudo. Além de que existem intermediários da síntese de colesterol que são usados antes mesmo de a célula montar a membrana e começar a se dividir. Com 4 horas que uma célula é estimulada, como um linfócito, ocorre aumento assim, máximo da expressão da HMG-CoA
a redutase, que vai produzir colesterol mais tarde, mas vai produzir intermediários como farnesil, pirofosfato, tudo que servem como sinalizadores intracelulares para fatores de transcrição que vão levar à divisão celular. E daí eu estava estudando o piruvato, como é que ele incorporava nos lípides e tal, aquela coisa toda. Daí a gente, como eu trabalhava com prostaglandina, porque eu gostava era de prostaglandina, nem que fosse porque elas são umas moléculas bonitas de olhar, assim, parecem uns peixinhos, sei lá, né? Enfim, coisa de gente doida. Mas era assim. E aí o Rui falou, então tá, vamos estudar o efeito das prostaglandinas no piruvato, na incorporação de piruvato nos lípides. Daí a gente viu que era realmente um negócio sensacional, que algumas prostaglandinas estimulavam, outras bloqueavam completamente e bloqueavam também a divisão celular. E aí a gente emendou, olhando para o metabolismo lipídico, esse estudo de prostaglandinas e piruvato também com macrófagos, porque o macrófago não se divide, pelo menos em condições normais, é uma célula de diferenciação terminal. Ele se divide só em lesões ateroscleróticas, então, mas é uma coisa muito particular. Mas o macrófago ele tem uma particularidade. Ele renova todas as membranas dele, todas as internas e a membrana plasmática, a cada meia hora, quando ele está estimulado numa situação inflamatória. Logo, ele precisa de membrana. Então, nós calculamos. Se ele precisa de membrana, precisa de piruvato para incorporar. E, de fato, era assim, as prostaglandinas interferiram, e foi daí que eu trouxe esse estudo de macrófago inflamatório. Onde é que eu vou? Vou trabalhar junto com se eu passar no concurso, vou trabalhar com a professora Maria Cláudia, com o professor Beló e a Adriane, que trabalham com cardiovascular. O que eu vou inventar para estudar? Isso lá quando eu estava em São Paulo, doutorado. O que eu vou inventar para poder juntar os meus macrófagos, meus piruvatos, tudo com aterosclerose? Falei, já fechou, porque a aterosclerose é uma doença onde o macrófago ele tem um papel assim primordial, pivô, começa, porque conforme a lesão no vaso se inicia e as células endoteliais começam a expressar moléculas de adesão, os monócitos encaixam ali e migram para dentro do vaso, na camada média, entre a íntima, onde estão as células endoteliais, e aonde estariam as células musculares lisas, e começa a fagocitar tudo que é gordura, tudo aí, e aí eles armam todos, essas células armam um processo inflamatório. Falei, é aí que eu vou estudar. E foi daí que eu comecei. E como eu já sabia de antemão que prostaglandina A, aquela que é anti-inflamatória, e que vem da prostaglandina E, que ela bloqueava a síntese de lípides lá nos meus macrófagos em São Paulo e nos meus linfócitos também, a partir do piruvato, a minha proposta foi assim, bom, tudo indica que se eu pegar um macrófago inflamatório, típico fancel, ou seja, eu pego um macrófago, trato com LDL oxidado, ele vai ficar igualzinho àquele macrófago espumoso que a gente encontra nas placas de ateroma, né? Se eu pegar uma célula assim, que é uma célula inflamatória, e tratar com prostaglandina A, é certo para mim que vai ter um efeito de bloquear toda a proliferação de células musculares lisas, dos próprios macrófagos, porque a gente já sabe que isso aí tem que acontecer, não pode ser diferente. Não deu outra. Foi daí que nós fizemos aquele primeiro trabalho com a Sueli, que eu te falei, que eu ficava agitando os tubinhos e tal, né? E a gente foi dando continuidade, só que agora, olhando para os efeitos da prostaglandina A e outras prostaglandinas ciclopentenônicas nas células que fazem parte da aterosclerose, mas como é que essas prostaglandinas elas têm esse efeito anti-inflamatório via proteínas de choque térmico, que foi o que eu estudei no meu doutorado sanduíche, né? E, de fato, é um negócio sensacional. Depois a gente publicou o trabalho, nós fizemos a partir dessa conversa, tu entendeu? Que a gente foi lá do mestrado, estudando o metabolismo do piruvato em lípide, prostaglandina interferindo nisso, macrófago, daí vim com o macrófago foncel, macrófago espumoso, daí nós partimos para o modelo animal. Eu comprei uns camundongos que são deficientes em receptor de LDL, então a LDL fica circulando assim desde que ele nasce. O colesterol total desses camundongos é assim, o normal é cerca de 80 miligramas por decilitro, esse aí já nasce com 200, porque ele não consegue captar e remover
as LDL da circulação. E elas vão ficando mais velhas, vão oxidando e vão causando aterosclerose. E a gente, de quebra, que é o modelo, pega esses animais e trata com uma dieta hiperlipídica, com banha de porco, toicinho, coisa que eles adoram, e com 1% de colesterol em massa na dieta. O bicho fica péssimo. E depois que a gente começa o tratamento na fase adulta, depois dos 3 meses, e trata durante 4 meses, eles começam a morrer um atrás do outro, né? E o que a gente fez? Nós fizemos uma preparação, que eram uns lipossomos, contendo prostaglandina A e outras prostaglandinas ciclopentenônicas, que são anti-inflamatórias, e fomos testando várias maneiras de chegar com essas prostaglandinas no vaso do animal. Daí eu tive a ideia de, ao invés de injetar intraperitonealmente, por que não? Que como essas prostaglandinas são antiproliferativas, é igual essa quimioterapia de câncer, né? Se eu injeto assim sistemicamente uma prostaglandina como essa, vai começar a cair o pelo, as células do intestino não vão se dividir, a pele vai ficar péssima, o sistema imune vai ficar uma droga. Daí eu pensei, o que eu faço? Daí eu fui procurar o que tinha de diferente lá no vaso doente, que eu pudesse direcionar essas minhas prostaglandinas para lá. E o que tem de diferente, que não tem em lugar nenhum, são as moléculas de adesão vascular do tipo 1, as VCAN-1. E daí o que eu fiz? Nós preparamos uns lipossomos, que são umas bolotas, tipo uma cebola, porque são várias membranas, uma dentro da outra, carregadas com prostaglandina A, e na superfície externa desses lipossomos, nós carregamos anticorpos anti-VCAN-1. Daí o que acontece? Quando tu bota aquele negócio, o bicho fica bom. Acaba a lesão, reverte completamente, mas reverte completamente, pelo menos, no modelo animal, o que é super animador, né? De lá para cá, aí a gente publicou esse trabalho no Aterosclerose. Fala, querido, diga. Não, só aproveitando o tema, né? Se puder depois explorar isso também, salvo engano, isso gerou depois uma patente, né? Então, se pudesse falar um Isso, pouco exatamente, gerou. Eu tinha até do passado processo por cima, gerou sim. de patentes e também depois, né, que explicar a história, mas se puder falar um pouco também Não, é sobre coisa muito simples a patente. O complicado, muito obrigado pela tua pergunta, porque eu ia até dizer, a gente fez uma patente, mas eu acho que merece uma consideração esse negócio. Bom, os bichos ficam maravilhosos. Daí o que a gente fez? Eu entrei em contato com o escritório de patentes da URGS, né? Daí fui muito bem, assim, aconselhado de como é que devia ser feito o pedido, as reivindicações e tal. Bom, fizemos o pedido em 2004. A carta de patente saiu em 2015. Então, demorou só 11 anos, né, para a gente conseguir ter a patente. Aí vale até 2025. Tá, mas daí aí começa um outro problema. Depois que a gente fez o depósito da patente, tu já pode começar a usufruir das coisas. Basta conseguir alguém que queira produzir, porque a URGS não pode produzir, porque a legislação de inovação no Brasil diz que inovação e propriedade industrial diz que assim, só pode se candidatar a produzir algum produto, no caso, né, alguma invenção, aquela firma cujo CNPJ tem como atividade principal a produção desse negócio. Então, tem que ser uma indústria farmacêutica, porque o CNPJ da URGS diz lá, atividade principal, 2 pontos, ensino, tá? E daí não podia ser. E daí eu procurei tudo que era laboratório, peguei, botei gravata, paletó, tudo, e fui batendo de porta em porta nos laboratórios. Eu tive, assim, em dezenas de laboratórios nacionais primeiro, né? Para conversar com eles a respeito dessa possibilidade. Aí o que acontece? O pessoal diz assim, pois é, mas acontece que esse negócio aí ele é muito fácil. Daqui a pouco estão copiando e a gente nós não estamos vendo assim onde é que a gente possa tirar dinheiro. Pior do que isso foi o que eu escutei um pouco mais recentemente. Tem um colega que trabalha comigo nesse projeto do lipocárdio, né? O professor Ricardo Bentes de Azevedo, que é do um INCT de nanobiotecnologia lá de Brasília, da UNB. Então, a ideia era fazer o seguinte, ao invés da gente ficar com essas partículas que são grandes, né, lipossomos, vamos fazer nanopartículas, porque daí elas têm menos risco de se espalhar pela circulação e tal coisa.
Passou um tempo que a gente começou a trabalhar junto, montamos as nanopartículas e tal. O Ricardo foi convidado para ir a um laboratório farmacêutico em São Paulo. Eu não vou dizer o nome, porque até devia, mas não vou dizer. E o laboratório estava montando uma planta de anticorpos monoclonais. E a nossa formulação tinha anticorpos monoclonais, né, contra a VICAM. Daí ele chegou e falou assim, olha, é assim, nós temos esse projeto aqui que é bem legal. Não, legal não, professor, é sensacional. Só tem um defeito, é que agora vocês estão inventando de, ao invés de usar anticorpo monoclonal, usar aptâmeros de DNA, que são, Maria Flávia, DNAs funcionais, que a gente faz ali no PCR, a gente digita a sequência no PCR ali e ele faz para a gente, tá entendendo? E aí o diretor do laboratório, o presidente do laboratório disse assim, veja bem, o anticorpo ainda ia, mas com aptâmero, é que a diferença, gente, é assim, a dose, justamente por causa do anticorpo, estava calculada em mais ou menos R$500 por dia, tá? Dessa formulação. Usando o aptâmero de DNA, passava para R$5. E aí o diretor-presidente falou assim, isso não tem cabimento, porque eu tenho que justificar para os meus investidores esta planta que recém estamos fazendo para produzir anticorpos monoclonais. Como é que eu vou inventar uma formulação que custa R$5 para ir para a população? Conclusão, vai acabar o período da patente e a gente não conseguiu explorar comercialmente nem licenciar. Então tem esse viés, né? Tem muita gente no nosso departamento, como é o caso do Guilherme Baldo, que já foi coordenador do nosso programa de pós-graduação, que tem várias coisas já licenciadas, né? Também usando nanotecnologia, né? Mas ali era para doenças que não tinha remédio, que só tinha essa saída e que os laboratórios iam ganhar bastante dinheiro. Então, ótimo, estão fazendo. Mas daí, eu não, só para completar, como é que eu fiz com esse negócio? Não é que eu tenha desistido, eu não desisti. Eu gostaria de, antes de me aposentar, que eu pudesse ver isso aí sendo produzido com aptâmeros de DNA, que é um troço assim, muito barato, muito fácil de fazer e que torna assim, acessível para o próprio governo, para o Ministério da Saúde. Quero dizer que nesse ínterim, o Suplicy, que era senador por São Paulo na época, recebeu uma correspondência de alguém que leu no nosso site sobre esse projeto do Lipocard. E ele prontamente escreveu para o ministro da Saúde à época e disse assim, tá, por que isso aí o SUS não está querendo fazer? Qual é que é o problema? Aí, não, pois é que o professor ainda não pediu dinheiro. O professor não pediu dinheiro, é uma questão de minutos, eu vou lá e pedir dinheiro. Ele disse, não, é que é assim, é que precisamos ver quando é que vai ter uma verba. Nunca teve verba. Já escrevi para senadores, já escrevi para deputados, enfim. O que acontece? A conclusão a que eu cheguei, é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, é que por mais que o projeto seja super interessante, que a gente enxergue, vislumbre assim um crescimento da sociedade, porque problemas cardiovasculares matam 1 em cada 3 pessoas atualmente. Okay? Quer seja porque o sujeito come muito toicinho ou churrasco gordo, como aqui no Rio Grande do Sul, quer porque come muito McDonald's com Coca-Cola lá nos Estados Unidos, onde 40% das pessoas são obesas, ali metade dessas já são diabéticos tipo 2, que acabam levando para doenças cardiovasculares. Por qualquer que seja a razão, 1/3 das pessoas atualmente morrem, somando todas as causas de morte, inclusive câncer, morrem de doença cardiovascular. Então, eu vejo que ia ser uma economia brutal para o Ministério da Saúde, se a gente fizesse isso. Porém, a parte política não vê interesse nisso. Tá? Bom, nós vimos agora recentemente com a CPI da Covid que, assim, aparentemente, o que parece para nós, assim, claro, que deve vacinar, que deve ser a vacina mais barata, porque está na Lei 8666/93, que a gente precisa economizar o dinheiro público, prestar contas, etc., quem está no comando político não enxerga desse jeito. Então, tá, por enquanto esse projeto está ali no banho-maria, mas eu não desisti, porque tem uma outra forma de produzir proteínas de choque térmico, HSP70, que são, assim, a grande vedete desse efeito anti-inflamatório das prostaglandinas ciclopentenônicas, inclusive do lipocárdio, né? Eu resolvi
acionar assim, uma linha de pesquisa com tratamento térmico, né? E o tratamento térmico, tipo sauna ou furô, o mesmo exercício físico, quer pelo aumento de temperatura que causa momentaneamente, quer pelo aumento das descargas simpáticas para tudo que é tecido, inclusive a musculatura, o exercício físico, bem como sauna e o furô, leva a um aumento da expressão de proteínas de choque térmico. E um parêntese aqui é que faz mais ou menos uns 7, 8 anos que se verificou que a resistência à insulina que leva ao diabetes tipo 2, ela está, assim, diretamente relacionada com a diminuição da expressão dessas proteínas normalmente, quer dizer, em condições basais. E aí, quando faz tratamento térmico ou usa qualquer outra técnica para aumentar a expressão de HSP70, reverte o efeito. Nós vimos isso, antes desse paper aí ser publicado, com uma colaboração que eu fiz com a Norma Marrone, no nosso departamento. A Norma já estava aposentada, né? Mas ela estava trabalhando ali na seção de hematologia, ali do clínica, de hepatologia, né? E ela trabalhava com fígado. E ela tinha pacientes, tinha um garoto que era orientado de doutorado dela, que agora é professor na ESEF, e ela tinha os pacientes obesos, tipo 3, candidatos à cirurgia bariátrica. E eu falei aqui, então me passa essas amostras de tecido adiposo e do fígado deles, todos eles com doença gordurosa não alcoólica no fígado, né? Doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí eles tinham, assim, 3 graus de inflamação que era observada no fígado, de acordo com a severidade da doença. Era assim, primeiro, não tinha nenhum controle, todos tinham doença hepática. O caso mais leve era sempre esteatose. Depois, o segundo caso era esteatohepatite, já começando assim a ficar coisa muito feia. E o terceiro caso, que é o caso mais grave, antes da cirrose, era a esteatohepatite com fibrose. Dali, o próximo passo é a cirrose hepática, né? E o que a gente viu, que conforme a doença se agrava, quer dizer, aí tem um ranking que a gente fez, tem o ranking da própria doença, né? Então, a gente ranqueando a doença, a gente observava que tem uma correlação direta, assim, com R 0,9, quadrado 0,9, entre o aumento da severidade da doença e a redução na expressão de HSP71, 72, que é a forma induzível, e o aumento também linear, só que agora para cima, né, da JNK1 e da JNK2, que são as principais enzimas proteínas quinase que fosforilam erroneamente o receptor de insulina e o IRS1 intracelularmente em resíduo de serina ao invés de tirosina. Então é daí que começa a resistência à insulina. E então foi daí que a gente percebeu que tanto para a resistência à insulina comum, causada por qualquer que fosse a razão, ou nas obesidades extremas, que acabam levando ao diabetes tipo 2, a produção de HSP70 não estava preservada. E, na verdade, o que está acontecendo é que o processo inflamatório que é gerado, ele é de baixo grau, né? Ele não tem aquela coisa que causa dor. É um processo inflamatório, assim, bem silencioso, né? E esse processo, ele vai levando... Eu vou usar uma coisa técnica aqui, um parente técnico, para quem conhece, depois vai dar uma olhada. Essa inflamação, ela ativa, assim, indefinidamente, um inflamassomo chamado NLRP3. Esse inflamassomo, ele é responsável por prover uma resposta inflamatória, produzir interleucinas e tudo, fazer coisas que são necessárias para que o organismo tenha inflamação, que é uma coisa importante. Porém, tem uma coisa, assim, cruel, que é que esse inflamassomo, ele destrói. Não só ele faz essas citocinas pró-inflamatórias, mas como ele destrói uma proteína ligante de RNA que estabiliza o RNA mensageiro de uma proteína, que é a sirtuína 1, que, por sua vez, aumenta a taxa de transcrição do gene da HSP70. O que acontece? Enquanto o inflamassoma NLRP1 estiver ativado, e é isso que acontece, porque o sujeito não deixa de ser gordo, não deixa de fumar, certo? Não deixa de fazer... de
de continuar sem atividade física, né? Enquanto ele não apagar o NLRP3, a pessoa continua tendo produção de citocinas inflamatórias, portanto tem uma inflamação de baixo grau, e continua cada vez mais inativando a produção de HSP70, por esse mecanismo que eu estou contando para vocês. E essa situação se chama senescência celular, que é quando as células envolvidas, elas entram em senescência proliferativa, elas não se dividem, mas também não entram em apoptose, o que seria desejável, porque eu não quero que a célula muscular ou a célula do tecido adiposo, que não consegue responder à insulina, que ela fique lá, vamos dizer assim, estorvando no meio ali do caminho. Eu gostaria que ela tivesse apoptose e morresse, só que ela não morre, porque nós estamos no estado de senescência, e a senescência é antiapoptótica. Então, o que reverte esse negócio todo? Tratamento térmico, tá? Então, eu não desisti da minha formulação, porque eu acho que é uma estratégia farmacológica boa e barata. Até porque tem certas pessoas que não conseguem fazer exercício, porque são muito obesas, ou que não tem acesso ao furô, sauna, entendeu? Essas coisas. Mas eu acho que fazer nós temos feito inúmeros projetos escritos, mas o Ministério da Saúde, toda vez que abre algum edital, eles não gostam dessa ideia. Não, mas professor, isso aí é uma inovação assim, mas é um negócio muito simples, a gente queria uma coisa assim um pouco mais sofisticada, entendeu? Mas eu acho que o sofisticado é a gente pegar um conhecimento que tinha no tempo dos romanos, porque há 2000 anos havia aqueles banhos públicos com água quente, certo? E o próprio Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, tem uns aforismas dele dizendo, eu vou só resumir o que ele dizia assim, tá, eu vou dizer tudo, era assim, o que o medicamento não cura, o bisturi cura. O que o bisturi não for capaz de curar, o calor cura. Mas se o calor for incapaz de curar, deve ser considerado como incurável. Isso aí foi o Hipócrates que disse. Por quê? Porque eles entendiam como é que a coisa funcionava. É igual medicina popular. Aí vem o cara estudando biologia molecular, tudo, e ele não chega a um consenso. Mas é só para dizer o quanto aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo com o que a gente vem trabalhando, é assim de extrema relevância fisiológica para a gente. E eu acho que o tratamento térmico é uma saída assim sensacional. E eu sugiro que vocês vejam quem trabalha com doenças inflamatórias crônicas, pode botar os bichos de molho na água quente que funciona. A gente tem um modelo bem legal, já bem estabelecido há muitos anos, para fazer tratamento térmico em rato, camundongo. Agora nós partimos para o... Antes era com o animal dormindo, a gente anestesiava, ele perde o controle automático da temperatura, e a gente botava ele num banho-maria com temperatura 41 graus, o camundongo vai a 41,5, o rato fica ali nos 42, a gente monitora a temperatura retal, e são 15 minutos por sessão, uma vez por semana, reverte completamente a doença aterosclerótica. Nós publicamos um trabalho agora em 2019, inclusive com a Adriane, estava com a Ângela Tavares, que foi quem fez as ecografias, tudo. Não, a ecografia dos bichos é praticamente igual a de um animal controle, que nós fizemos junto. Então, é realmente sensacional. É de se pensar que a gente não precisa gastar muito dinheiro para ter uns resultados assim realmente assim, fantásticos, né? Obrigado pela pergunta, Bruno. Isso tudo é para emendar da patente, né? Você vê, ó, o cara faz... Por isso que os alunos falam, não pergunta para o professor, porque daí ele responde. Fica meia hora respondendo. E, Paulo, para possíveis candidatos aí a trabalhar contigo, seria importante tu falar alguma coisa sobre o teu laboratório, como é que tu seleciona os alunos, se tem... Sim. Se tem espaço, olha, se tem... Vou dizer, tenho espaço por... Eu não sei quanto tempo a gente... Oi? Projetos atuais, tem alguma outra coisa também acontecendo? Vou falar em projetos atuais, olha só. Bom, primeiro a pergunta da Maria Flávia, depois eu conto dos projetos atuais. Se eu me esquecer, tu me relembra. O nosso laboratório é um laboratório bem grande, a gente não se mudou ainda, mas quando a gente mudar para o laboratório novo, ele vai continuar sendo grande, porque eu vou dividir o laboratório, o Maurício fica do nosso lado, então são 2 laboratórios, mais o espaço de uso comum, vai caber tudo o que tem lá. A nossa questão para a gente poder se mudar tem sido basicamente a questão dos animais,
porque eu não vou poder levar meus camundongos. E daí eu tenho projetos que estão em andamento. Como é que eu faço? Tem alguns outros experimentos com ratos, e lá ainda não tem. Aparentemente vai sair um puxadinho no biotério da bioquímica, que já ficou combinado, mas enquanto isso não sai, a gente não pode ter bicho lá. Além do que, nós vamos ter que comprar animais novos, porque os animais que estão no nosso instituto, o prédio velho, não podem entrar lá, porque lá tem que ser tudo SPF, né? Então vai ter que ser importado os bichos de novo, enfim, tem esse problema. Mas o nosso laboratório tem muitas condições. O que nós estamos sem, que está fazendo muita falta, mas a gente usa o do departamento que agora quebrou, é um sistema de aquisição de imagens, um fotodocumentador, porque a gente faz muita eletroforese e precisa fotografar. E o meu quebrou, ficou velho, tinha 15 anos, estragou, enfim, não deu para consertar. E não tem mais peça de reposição, teria de comprar um novo. O departamento tem, mas também está quebrado. Vamos ver se quando tiver dinheiro, eu compro um novo. O problema é que não tem edital, né? Tá difícil. E o último edital que teve, do professor, do pesquisador gaúcho, eu entrei, ganhei tudo, mas eu precisava, assim, essencialmente consertar os aparelhos de ar-condicionado, que estava tudo detonando com meus freezer menos 80, todo. Aí o parecer da Fapergs foi assim: tá tudo certo, o projeto é excelente, só que esse negócio de consertar ar-condicionado é contrapartida obrigatória da instituição, então nego. Aí cortou, mas tudo bem, eu aproveitei o dinheirinho. Como aqueles, eu pedi 60 mil, o professor me deu 2.400. Não, tudo bem, eu faço com 2.400. Né? Esse aqui eu pedi 60, ele me deu 28. Eu falei, eu faço com 28, está tudo ótimo. Voltando ali, né? Como é que eu aceito, como é que pego alunos para começar? Eu dou preferência sempre a alunos de iniciação científica, porque a gente vai ensinando desde o começo, e daí quando ele chega no mestrado, ele sabe trabalhar, nós não vamos perder tempo com essa parte de treinamento, e especialmente os projetos já estão em andamento, porque normalmente eu entro no mestrado com um aluno com um projeto que metade dos dados já foram obtidos, e eu digo que vou obter e tudo. Outra coisa que eu costumo fazer é assim, quando a gente tem uma ideia legal que vai poder ser aproveitada por um aluno de mestrado ou doutorado, eu coloco no sistema de pesquisa da URGS, nas comissões na CEUA, por exemplo, Comissão de Ética e Pesquisa em Humanos, sempre como um projeto meu, mesmo quando o aluno é aluno de iniciação científica, porque daí, quando o aluno vier para o mestrado ou para o doutorado, o projeto já está aprovado, e não há necessidade de passar em comissão de pós-graduação, porque isso atrasa muito, né? Na ESEF era bastante assim, só podia começar o projeto depois da bandeirada assim, inicial da pós-graduação. Só que isso demorava mais de um ano. Ficava tudo pronto com 1 ano e meio, e o aluno tinha que defender a tese em 6 meses, então não dava para ter parte experimental. Quando tu trabalha com coisas abstratas ou, sei lá, papers teóricos, revisões sistemáticas, tudo bem, mas quando se trata de trabalho experimental é muito complicado, né? Então, por isso eu dou assim, preferência sempre para alunos que começam a iniciação científica ali comigo, e eu tenho feito isso há bastante tempo. Outra coisa, eu não tenho pego mais alunos de mestrado e doutorado, porque a gente está com muito pouco dinheiro. E nós estamos com essa insegurança de saber quando é que vamos poder nos mudar de prédio. Então, eu estou pisando leve, porque eu pego lá, sei lá, 4, 5 alunos, e daí depois, o que eu vou dizer para a CAPES? O que eu vou dizer para o aluno? E para o programa? Então, nós temos sempre esse problema. A impressão de que o professor tem má vontade. Já escutei muito disso. Poxa, o professor não me aceitou só porque eu nunca fui aluno dele. Mas isso é relevante, porque ter sido meu aluno significa que já tem os dados ali pela metade. Daí, quando entra no mestrado, dá para fazer o cadeirão na fisiologia, dá para fazer um monte de outras disciplinas, tudo aí. Pode ficar 1 ano se dedicando à disciplina e fazer um experimento aqui, outro ali, de noite, depois do expediente, ou quando não tem aula. Mas o grosso, o aluno já teve. A gente já está preparando o paper para escrever. Aconteceu muito, por exemplo, a Heleninha, quando entrou no mestrado, a gente já estava escrevendo o paper dela, né? Daí agora a gente pegou, juntou mais dados e estamos já terminando o primeiro paper do doutorado, e ela está recém terminando o 2º ano. Então está indo bem, porque a gente começa os estudos muito antes, né? A Helena, que está fazendo doutorado comigo, ela começou iniciação científica no 1º semestre também lá na fundação, que ela fazia biomedicina. Então, são muitos anos. Ela ficou 5 anos lá, mais 2, 7, agora já está 2. São 9 anos que a gente trabalha junto, né? Aliás, a Helena, não só ela é meu braço direito, como é uma criatura adorável.
É assim, sabe, que essa é uma outra coisa que eu aprendi. Bom, isso é do meu jeito, eu sou muito expansivo, e eu levo muito em conta que a gente trabalha o dia inteiro dentro do laboratório, então aquilo tem que ser igual uma família, onde as pessoas realmente se gostem. Quando tem rusgas e tem coisas que não estão boas, eu vou lá e converso com as partes. Se as rusgas não se resolvem, eu faço como já fiz muitas vezes, cartão vermelho. Infelizmente, não, já tive que conversar com pessoas assim, dizer, olha, não posso mais, porque não dá certo. Que vocês estão brigando, estão fazendo isso, e é assim. Então, a gente tem que dizer quem é que manda, porque senão esculhamba toda a coisa de equipe, porque o trabalho do laboratório é de equipe, né? E eu me sinto muito bem no laboratório e acho que as pessoas que vão lá também se sentem, porque é um laboratório legal, onde a gente, além do trabalho, a gente faz palavras cruzadas na hora do almoço, entendeu? A gente almoça juntos e assim vai, né? Tem tudo isso. Muito legal. É Eu isso acho que é aí. importante isso mesmo, né? As pessoas se Uhum. sentirem bem no laboratório é fundamental. Não ter essas competições entre os alunos e tal, que é Não, para realmente ter cooperação entre as pessoas da equipe, né? exatamente. E isso, com as dificuldades que a gente tem, é indispensável, não tem como ser cada um por si, é impossível, né? O Bruno tinha me perguntado outra coisa que eu disse que ia esquecer ou não esqueci? Não, Esqueci. era questão dos projetos atuais, talvez, né? Obrigado, esqueci sim. Além desses projetos que a gente tem com produção de proteínas de choque térmico via tratamento térmico, eu tenho uma parceria de longos anos com o meu ex-aluno de doutorado e a minha ex-aluna de doutorado, a Mirna Stella Ludwig, que está na Unijuí, em Juí, o Thiago Gomes Reck, que foi meu aluno de iniciação científica, ele só não fez o mestrado comigo porque eu não tinha dinheiro, daí depois ele fez o doutorado comigo e foi trabalhar na Unijuí, hoje ele é professor lá. E em 2010, eu tive a oportunidade de escrever com o Rui um projeto de pesquisa sobre diabetes, onde a gente tinha como uma das prioridades centrais nuclear um grupo de pesquisa aqui longe de Porto Alegre, porque Ijuí é um grande hub de ensino e de pesquisa, e especialmente na pesquisa agropecuária, eles têm um negócio muito forte lá. A Unijuí é uma universidade beneficente, ela tem um nome, ela é uma universidade regional mantida por uma fundação que é a Fundação Fidene, né? É particular, mas os alunos pagam para pagar os professores, não visa lucro, não é? Só que acontece o seguinte, todo mundo ou estuda lá ou não estuda. E mesmo pessoas que estão em outros cursos, querem fazer pós-graduação, ou fazem lá ou não fazem, né? E daí o que eu fiz? Pedi dinheiro e acabei de equipar, porque eu já tinha comprado algumas coisas em outros tempos para o laboratório da Mirna. E aí, quando o Tiaguinho foi trabalhar lá, eu comprei toda uma estrutura para assim, PCR, tudo de biologia molecular que tinha. Eles só não têm sala de cultura, mas o resto tudo eles podem fazer. Eles montaram uma equipe incrível. O Tiago tem 30 orientados entre iniciação científica, mestrado, doutorado, é uma coisa incrível. E no meio do caminho, eles conseguiram montar um mestrado, é chamado mestrado em atenção total à saúde, que é um mestrado compartilhado entre a Unicruz, lá de Cruz Alta, e a Unijuí. Então, já tive eu como orientador de alguns desses trabalhos, banca seguido, eu vou para lá, eles me chamam, e eu fico muito contente, gente, de ver que, sabe, os meninos que saíram daqui, que aprenderam, eles fazem exatamente igual, até o jeito de falar deles é parecido comigo, né? Então eu realmente fico contente porque vejo que, sabe, que o negócio floresce assim num outro lugar, que era exatamente o que a gente queria. Não quero que fique aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é que nem quando eu estava em São Paulo. São Paulo é fácil, quero ver em Porto Alegre. Agora é outra vibe, né? Eu quero ver, não, Porto Alegre é fácil, eu quero ver em Ijuí fazer. E eles estão fazendo chover em Ijuí. Muito bem, além desses projetos, dessas colaborações, eu tenho colaboração também com o Philips Newshome, lá na Austrália. Aliás, aproveitando, né, lá no embalo da pergunta da Maria Flávia, o Philip é diretor de um instituto de pesquisa na Curtin University, né? E ele sempre consegue bolsas, ou a gente consegue bolsa e ele consegue o lugar lá e ele paga todos os reagentes. Nós somos amigos no Facebook há 10 anos, que foi agora nesse fim de semana. Ele disse 10 anos, não, 24 anos que a gente é amigo. E foi ele mesmo que disse. E o Philip sendo um grande amigo, é uma criatura ótima e um cientista, assim, sensacional. Ele foi colega de bancada do Rui, meu orientador,
o pai dele, o professor Eric Nilsholm, que tem aquele livro que eu adoro, sempre sugiro para os meus cursos de pós-graduação, né? Foi o orientador deles dois, né? E o Philip sempre recebe gente. Ele tem a quantidade de equipamentos que ele tem lá é sensacional. São só equipamentos de última geração, como, por exemplo, a ressonância nuclear magnética online. Tu trata a tua celulinha, sei lá, o meu linfócito, né? Com uma glicose marcada com carbono 13 no meio de cultura, aí a máquina aspira para dentro daquele equipamento e ela vai me dando, assim, online, tudo em que aquela glicose foi transformada, assim, instantaneamente. Então, é um troço assim maravilhoso. Aquele equipamento custa uma fortuna. Parece que eles pagaram 100 milhões de dólares, só para vocês terem uma ideia. É um troço assim absurdo. Mas lá na Austrália Ocidental, eles têm muita falta de pessoal e eles precisam de investimento. Então, seguido o Philip vai conversar com o ministro da Ciência e Tecnologia deles para dizer, precisamos de mais alguma coisa e tal. E dentre essas coisas, é dinheiro para pagar alunos. Eu tive um co-orientado de doutorado que foi fazer um sanduíche lá com ele, que hoje é professor lá no Instituto, porque ele adorou. Esse cara trabalha tipo bicho, ficou lá, né? Continuando ainda nas linhas. Aqui, além dessas coisas que a gente anda fazendo e dessas interações, e eu falei do Philip, porque sempre há uma possibilidade de os meus alunos irem para lá. É só avisar antes, a gente organiza um projeto, o Philip diz, ótimo, vamos fazer assim, assado, e a pessoa pode ir lá, ficar 1 ano, 2, sei lá, né? Dependendo do tipo de bolsa. Se for com bolsa de lá, pode ficar o tempo que tiver à disposição lá. Além disso, ultimamente, faz uns 4 anos, mais ou menos, me procurou um colega nosso, o professor João Henrique Zimnock, que é lá do programa de Ciência dos Materiais do Instituto de Química, porque ele queria trabalhar com encapsulamento de células. E como ele sabia que eu trabalhava com células pancreáticas, com ilhotas, tudo, ele me perguntou se existia essa possibilidade. Eu falei, mas claro, vamos trabalhar. E daí ele me apresentou o Everton, que acabou sendo meu co-orientado de doutorado, terminou o doutorado agora no final do ano passado, né? O Everton publicou 4 trabalhos, assim, sendo que 2 nessa área de encapsulamento. Primeiro, o que nós fizemos? A gente, para ver se funcionava o encapsulamento que ele queria fazer, que raio é isso para quem está nos escutando? Encapsulamento é a gente pegar a célula e envolver uma espécie de uma película de um material resinoso que tem uma porosidade controlada. Para que serve isso? Para que a gente possa colocar no organismo de um animal uma célula que é diferente que não é uma coisa assim geneica, né? Que não é self. Por que a gente tem essa preocupação? Porque a última palavra, assim, em tendências, a última tendência de estudo para diabetes tipo 1 não é o transplante pancreático. Tu vai dizer, não, mas tem as bombinhas, os negócios, pois é, mas, assim, em 60% dos casos, esses sistemas de injeção de insulina ali acabam não funcionando, não fica bom, e os pacientes não conseguem se recuperar e normalizar a glicemia, que é o grande alvo, né, desse tipo de tratamento. E para evitar assim, a injeção de insulina, especialmente em crianças, a gente já tem crianças com 6 meses de idade, diabéticos tipo 1, troço terrível, né? Que tem que aprender a se injetar logo que aprende a falar, é uma droga, né? Então, uma possibilidade é transplante de pâncreas, né, de doador cadáver. Mas o problema da rejeição é seríssimo, isso aí em poucos anos o pâncreas vai para o saco. Outra possibilidade que vem sendo tentada é o transplante de ilhotas. Então, as ilhotas são separadas, pega o pâncreas do paciente, né? Separa as ilhotas, tem máquinas para fazer isso. Aqui no Hospital de Clínicas tem, né? Tem uma espécie de um filtro que faz isso, separa as ilhotas, só que nós temos que imunossuprimir o paciente. É igual como qualquer outro tipo de transplante. É um pouco melhor, a gente pode colocar uma carga maior de ilhotas, assim, tipo 5.000 ilhotas por quilo do paciente, 10.000 ilhotas por quilo, né? Mas ainda tem a questão da imunossupressão. Quando a gente envolve
a ilhota ou uma célula produtora de insulina em torno de uma matriz, não é plástica, tá, gente? Porque a gente usa alginato, é assim, é tipo um agar, né? Só que é uma matriz que tem um poro assim, menor do que 5 nanômetros, onde os anticorpos não conseguem passar. Então, essas células não são apresentadas para o sistema imune do paciente. E ele pode ficar com esses implantes dessas estruturas indefinidamente, tem funcionado. O problema é que, assim, onde colocar? Basicamente, existe a estratégia de colocar essas estruturas, essas nanopartículas, né, encapsuladas, as células ou ilhotas encapsuladas pela veia porta, né? Pega pela perna e chega na porta e larga ali na entrada do fígado. Só tem um problema, às vezes essas estruturas elas se fragmentam e podem causar embolia, como acontece em animais experimentais e já aconteceu em gente também. E então, ultimamente, a proposta tem sido fazer o seguinte: não vamos colocar nada de aglomerado, agregados de células, nem de ilhotas em compartimentos assim específicos. Existe a possibilidade de a gente fazer impressão 3D, porque existem bioimpressoras, e nós, no nosso instituto, temos uma, que é da professora Patrícia Prank. E aí, agora, o mesmo João Henrique, assim que acabou aliás, estava acabando o doutorado do Everton, ele me disse: Paulo Ivo, eu estou com uma menina que vai começar mestrado. Assim, ela está super entusiasmada, mas ela veio com uma ideia aqui, não sei se vai dar para a gente fazer, tal de impressão 3D. Eu falei, não sei como é que faz, mas eu sei que tem uma impressora aqui no prédio, né? Então tá. E na semana passada a gente acabou de fechar, eu estou terminando hoje mesmo, estava terminando de esboçar o primeiro rascunho desse projeto, eu vou contar para vocês que coisa sensacional que é. A gente faz uma matriz assim de 1 centímetro por 1 centímetro, 10 milímetros por 10 milímetros, nessa tal dessa impressora, com um material que pode ser o alginato. Né? Essa impressora, ela faz, olha, só olhando, eu posso mandar o link para vocês de um paper que eu li ontem, que ainda vai sair publicado esse ano, desse tipo de impressão. Então, primeiro faz essa impressão, ao invés de usar tinta, ou usar metal, ou usar plástico para fazer metralhadora AK-47, que não tem número, que nem o pessoal que matou a Marielle e tal, o que é feito é, no lugar dessas tintas, a gente usa biotintas, que são misturas desses alginatos, essas coisas que vão gelatinizar quando numa temperatura certa na mesa dessa impressora, né? Isso é tudo feito em condições assépticas, dentro de uma câmara de fluxo laminar. E daí, a gente coloca essa chapinha de 1 por 1, depois, por cima disso daí, a gente coloca uma matriz extracelular feita de ilhotas, sei lá, de camundongo, que a gente vai usar. Né? Só que elas são descelularizadas. A gente pega essas ilhotas, descelulariza, bota por cima dessa matriz, aí está tudo pronto. Para que eu preciso disso? Porque quando eu colocar as minhas ilhotas nessa matriz, as ilhotas vão se proliferar, vão receber comandos de proliferação e vão poder se proliferar, ou pelo menos manter a viabilidade, e vão fazer vasos sanguíneos. Isso é importante para poder ter um aporte de glicose, de oxigênio rápido e poder liberar a insulina e o glucagon, tudo que precisa, também de uma maneira rápida, né? E o mais legal que tem, que é isso que eu estou propondo agora nesse projeto, é o seguinte: essa matriz não é uma chapinha fechada de 1 por 1, ela é 1 por 1, mas a cada 50 micrômetros tem um espacinho, é como se fosse uma gradezinha de jogo da velha, tá entendendo? E então é tudo fechadinho, tudo é fechado onde fica a ilhota. Como é que a ilhota vai lá? Ela vai também ser impressa junto com essa biotinta e fica só no espaçozinho do jogo da velha, onde são os tracinhos, não nos espaços abertos. O espaço aberto é para passar oxigênio, chegar a glicose e tal. E esse vai ser o trabalho de mestrado dessa menina. Então, eu fiquei muito animado, porque eu começo a ver muitas outras possibilidades, inclusive não só com ilhotas, mas com célula-tronco, que não dão rejeição. Isso é super legal. A questão é, quais são as condições para eu produzir essa matriz, quantas ilhotas eu tenho que ter, que eu consiga responder, assim, baixando a glicemia do animal, trazendo para a euglicemia, e que as células continuem vivas, bonitas, e de preferência que se proliferem sob o comando de hormônios como GLP-1, produzidos quando o animal ingere o alimento. Né? É isso aí. Então, essa é uma linha nova que a gente começou agora, que eu vejo muitas coisas que a gente pode fazer. Fala, Maria Flávia.
Ô, Paulo, tu vai ter que fazer outra patente, Paulo, com essas ideias aí. Vai rolar outra, ou mais de uma, talvez. Ah, sei lá. Porque talvez não. Eu acho que, em primeiro lugar, que a satisfação de tu poder fazer um negócio que resolve o problema de milhões de pessoas, já ganhei o dia. Sim, já Entendeu? paga. Não é? Já paga tudo. Né? Se a gente consegue dinheiro fazendo isso, é porque para fazer uma escala, para escalar, aliás, essa técnica que eu disse para vocês que a gente vai fazer, ela visa a escalar facilmente para uma indústria, entendeu? Os patchzinhos, esses selinhos, eles seriam do mesmo tamanho, talvez um pouquinho maior proporcionalmente ao tamanho de humanos. E o que nós estamos estudando aqui nesse projeto, nunca foi feito, isso do jeito que eu contei para vocês, nunca foi feito nem em animais experimentais, de fazer o PET com matriz extracelular, botar as ilhotas lá e ver se baixa a glicemia e se o PET dura durante, sei lá, 1 ano. Nós temos que fazer um estudo de longo prazo e fazendo o GTT no animal, assim, ao longo dos meses, né? O que me deixa arrepiado de ver, sei lá, como é que vai ser meus animais, para que prédio eu vou, né? Mas, para poder fazer isso em humanos, talvez tenha que ter mais ilhotas, né? E a gente não sabe exatamente se coloca o implante subcutâneo ou se coloca na cavidade peritoneal. Tem um único estudo que eu li ontem, inclusive, que sugere que os implantes, pelo menos de agregados de ilhotas, quer dizer, pegou a ilhota, desmanchou as células todas, depois fez uns agregados de tamanho certo, definido e imprimiu, eles ficam melhores se forem subcutâneos do que intraperitonealmente. Vou testar com essa minha proposta aqui que eu vou apresentar. A dona do projeto nem sabe disso, porque eu estou contando para vocês em primeira mão que a ideia é essa, né? Ela sabe que eu ia escrever, eu falei ontem para ela, que passei o dia inteiro lendo esse negócio, né? E daí eu disse assim, olha, estou quase definido tudo, agora já está definido. E o que nós temos que testar é realmente se fica melhor subcutaneamente ou no peritônio. Subcutâneo, beleza, porque qualquer, você pensou que ótimo que seria, que qualquer um vai lá, anestesia local, coloca, né, pronto, passa ali um mertiolate, resolveu, não precisa nem tomar antibiótico, nem nada, e funciona. Espero que a gente consiga. E é uma matriz muito resistente. Depois que ela solidifica, não é que vai bater na pele e vai arrebentar. Né? É isso. Então, muito animado, apesar de estar velho, assim, quase na boca do tempo para aposentadoria, mas não penso em aposentar. Às vezes eu penso, gente, quando eu vejo que é tão difícil a gente conseguir dinheiro para fazer as coisas, eu só quero trabalhar. Eu gosto de chegar lá, vou lá para minha salinha lá no fundo, me mocoso ali, fico no mocó, né? Saio só para fazer xixi e volto, né? E eu gosto de fazer isso, eu realmente gosto. Eu gosto de ir para a bancada, gosto de ver minhas células no microscópio. Eu tenho um brinquedo de $100.000, que é um microscópio de fluorescência, que eu sempre quis ter, agora eu tenho. Então eu adoro usar, não vou dar para os alunos, tá, os alunos podem usar quando tiver que fazer uma quantificação, negócio que vai dar trabalho, né? Assim, mas quando é para ver a primeira vez a célula e dar palpite, eu gosto de ir eu lá olhar as células e tal, né? Então, eu acho que, como eu disse, às vezes eu fico meio desanimado com a falta de investimento, porque o que eu e todo mundo que está no nosso prédio, os alunos, todos vocês, o que a gente gosta de fazer? Pesquisa. A gente gosta da aula? Eu adoro dar aula, mas até isso tem sido ruim. Tá, teve a pandemia, não foi fácil, mas mesmo quando não tem pandemia, os alunos não têm aquela curiosidade que eles tinham há 20 anos. Então, é um pouco frustrante, né? E como eu moro num sítio, eu tenho vaca, tenho galinha, eu tenho uma estufa aqui, né? E a minha filha veio morar comigo e ela está tocando um negócio de orgânicos. Às vezes eu fico babando de vontade, putz, mas esse troço é muito legal, porque daí eu mando os textos, eu faço monografias das plantas que ela vai publicar lá no Facebook, no Instagram, que também vai para o Facebook, né? Chama Horta na Cozinha o negócio dela, né? E daí a proposta é não só levar temperos para serem colhidos na hora na cozinha das pessoas, né? Que a gente vende em floreiras de 2 ou 3 vasos quadrados assim, mas é reciclar as plantas. Por exemplo, a Maria Flávia compra um alecrim de mim, muito bem, ela não tem lugar para plantar, mora num apartamento. Aí ela compra, bota na cozinha dela, por isso horta na cozinha. Daí ela vai cortando os galinhos do alecrim, tudo assim, ficou só aquele pinheirinho de Natal ali. Aí ela telefona, eu levo um outro alecrim, ou a Laurinha leva, né? Um alecrim novo e pega aquele que está cortado, os galinhos, planta de novo. Daqui a 6 meses ele está igual.
Então, a ideia é não cortar as plantas pela raiz, não usar plástico, e especialmente quando a gente apresenta uma planta lá que ela vai colocar, sei lá, poejo, né? Menta polygium. Por que tem esse nome? Porque antigamente os romanos usavam para espantar pulga. Na Idade Média, eles usavam para espantar pulga, que é o poejo, né? E daí eu conto a história. Eu sempre pego os fins de semana, assim, quando não tem nada para fazer, quando não tem experimento do trabalho, né? Aí eu pego, normalmente, aos domingos, né? Ou eu estou ajudando a Laurinha a fazer caixa de tempero, as nossas floreiras, né? Ou estou escrevendo monografia das plantas. Aí eu faço um negócio assim de 2 ou 3 páginas no celular, né? Contando a origem da planta, nome científico e as propriedades cientificamente comprovadas, com referência bibliográfica, que eu dou lá, a pessoa clica no link e pode ver o que fez. Porque é muito chato, né? A gente lê lá, erva tal, putz, é bom para tudo. É bom a coisa, dor do pé, do câncer, diabetes, aterosclerose, na próstata, tudo. Eu detesto essa coisa assim, não científica. Ô, Paulo, tu já tem até atividade aí para quando se aposentar, né? Mas então eu falei assim, às vezes eu desanimo, né? E quando eu olho ali para a estufa, minhas galinhas tão bonitas ali, a Laurinha vende ovo, né? Aí eu fico pensando, não, mas eu ainda tenho muito trabalho para escrever, mas tem outras coisas para fazer, não me falta. É isso. Então, Paulo, a gente acho que pode se encaminhar para o fim aqui. Acho que foi muito legal toda a tua trajetória aí, a tua linha de pesquisa, super interessante. A gente quer te agradecer por ter passado esses minutos com a gente aqui, nos ajudar a divulgar, né, essas linhas de pesquisa. Uhum. E eu quero te desejar bastante sucesso aí para ver se alguém resolve produzir essas coisas, né? Muito obrigado, Maria Flávia. Né? Obrigado. Quem sabe? Tomara, quem sabe? Uma Né? Eu nunca desisti. aí Eu nunca desisti. Nem que seja um projeto para fazer, uma coisa que a gente já propôs para o Ministério da Saúde, saunas, ofurôs, nas unidades básicas de saúde. Eu já fiz a conta, quantas pessoas podem usar por semana uma banheira. Isso é barato, né? Mas claro que é barato. Com um aquecedor a gás, esquenta, ela bota o cara, assim, meia hora por sessão, 3 vezes por semana, a 40 graus, nem é muito, é um pouquinho mais quente do que uma piscina térmica. O sujeito fica lá sentadinho, lá, meia hora por vez, e o custo disso, assim, sai 1/100º do que se gasta com medicação como metformina, que é a coisa mais barata que tem. Então, precisava fazer, mas o pessoal não achou uma boa ideia. Não, professor, isso aí, negócio de banho, isso aí é coisa de velho. Entendeu? Eu espero que pelo menos isso eu consiga convencer. É velho desde os gregos, né? É velho sim, desde os gregos. Entendeu? Muito obrigado, é exatamente isso. Não, eu agradeço e eu deixaria uma última palavra aqui para vocês, os alunos que estão nos escutando aqui. Ciência sempre vale a pena. Por mais que seja difícil, eu não teria feito outra coisa. Eu quis ser cientista desde que eu tinha uns 5 anos. Dizia para minha tia, que estava estudando medicina, falava, titia, vendo esses negócios tão bacanas, ela me mostrava os livros de histologia, eu quero ser médico cientista. Acabei não sendo médico, mas eu fui estudar farmácia, minha formação é de farmacêutico bioquímico, mas toda a minha pós-graduação, o resto foi tudo em fisiologia, que foi a ciência pela qual me apaixonei mesmo. De fato, é uma coisa que apaixona. Até quando a gente estuda línguas, que tem a fisiologia da língua, não da voz, da língua, como é que as línguas evoluem por aspectos fisiológicos, é maravilhoso, gente. Isso aí é sensacional. Então, eu recomendo, olha, por mais que seja difícil, se vocês realmente gostam de ciência, vão fazer pós-graduação. Se for só para melhorar o currículo, não vale a pena, é muita pressão, muita coisa para fazer. É melhor um mestrado profissionalizante, por exemplo, né? Doutorado nem pensar. Mas é que eu quero ser... bom, você quer ser professor, então tem que fazer doutorado mesmo, não tem jeito, porque todo mundo, as universidades só contratam com doutorado atualmente. Os concursos só abrem para professor adjunto, no caso das federais, né? Tem que ter doutorado. Isso aí. Eu recomendo, gente, façam ciência, é muito bom. Valeu, Paulo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade conversar com vocês e com os alunos que estão escutando.